E vi os seres viventes, e eis que havia uma roda sobre junto aos seres viventes, uma para cada um dos 4 rostos. Uma para cada um dos 4 rostos. O aspecto das rodas e a obra delas era como a cor de berilo, e as 4 tinham uma mesma semelhança, e o seu aspecto e a sua obra era como se estivera uma roda no meio de outra roda. Andando elas, andavam pelos seus 4 lados. Não se viravam quando andavam, e os seus aros eram tão altos que faziam medo. E estas 4 tinham as suas cambotas cheias de olhos ao redor. E andando os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles. E, elevando-se os seres viventes da terra, elevavam-se também as rodas. Para onde o Espírito queria ir, eles iam. Para onde o Espírito tinha de ir, e as rodas se elevavam defronte deles, porque o Espírito do ser vivente estava nas rodas. Andando eles, andavam elas, e parando eles, paravam elas, e, elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas defronte deles, porque o Espírito do ser vivente estava nas rodas. E estamos aqui com o vovô de toda esquisitice quântica, o nada famoso experimento da fenda dupla. Para entender esse exemplo, nós precisamos ver como partículas ou bolinhas de matéria agem. Se por acaso lançarmos um pequeno objeto pela fenda que pode ser uma bolinha de gude, podemos ver um modelo na parede de trás, pois as bolinhas passaram pela fenda e bateram lá. Agora, se colocarmos uma segunda fenda, nós esperamos ver uma segunda tira duplicada à direita. Agora, vamos ver as ondas. As ondas batiam na fenda e irradiavam, batendo na parede de trás, com maior intensidade diretamente na linha da tira. A linha iluminada, na parede de trás, mostra essa intensidade. É parecida com a linha que as bolinhas de gude fizeram. Mas, quando adicionamos a segunda fenda, acontece uma coisa diferente. Se o topo de uma onda encontra a parte de baixo de outra onda, elas se anulam. Agora existe um modelo de interferência na parede de trás. Os lugares onde 2 topos se encontram são os de mais intensidade, as linhas de luz, e onde elas se anulam, não tem nada. Então, quando jogamos coisas, quer dizer matéria, através de 2 fendas, temos isso. 2 linhas. E com ondas, nós temos um modelo de interferência com muitas linhas. Por enquanto está bom. Agora, vamos ficar quânticos. Um elétron é um pedaço bem pequenininho de matéria, como uma bolinha de gude. Vamos jogar uma corrente por uma fenda. Se comporta igual a bolinha de gude, uma linha só. Então, se lançarmos essas coisas pequenininhas pelas 2 fendas, devemos ter, como com as bolinhas, 2 linhas. O quê? Um modelo de interferência. Nós lançamos elétrons, pedaços bem pequenininhos de matéria. Mas temos um modelo igual ao das ondas, não como o das bolinhas. Como? Como pedaços de matéria podem criar um modelo de interferência como o das ondas? Isso não faz sentido. Mas os físicos são espertos. Eles pensaram, talvez essas bolinhas estejam pulando umas nas outras e criando este modelo. Então, eles resolveram lançar os elétrons um de cada vez. Assim, não teria jeito de interferirem um no outro. Mas depois de uma hora, o mesmo modelo de interferência estava aparecendo. Não existe outra explicação. O elétron sozinho sai como uma partícula, se torna uma onda de potenciais, passa pelas 2 fendas e interfere consigo mesma para bater na parede como uma partícula. Mas, matematicamente, é mais estranho ainda. Passa pelas 2 fendas e por nenhuma. E passa por uma só e passa só pela outra.
Todas essas possibilidades estão em superposição uma com a outra. Mas os físicos ficaram incomodados com isso. Então, decidiram espiar e ver por qual fenda o elétron realmente passa. Eles colocaram um equipamento medidor em uma fenda para saber por qual delas o elétron passou e seguiu voando. Mas o mundo quântico é muito mais misterioso do que eles podiam imaginar. Quando eles observaram, o elétron voltou a se comportar como uma bolinha de gude. Ele produziu um modelo de 2 linhas, não um modelo de interferência com várias linhas. Só o ato de medir ou observar por qual fenda o elétron passaria fez com que ele passasse por uma fenda, não pelas 2. O elétron decidiu agir diferente, já que ele sabia que estava sendo observado. E foi assim que os físicos entraram nessa terra estranha e misteriosa dos eventos quânticos. O que é a matéria? Bolas de gude ou ondas? E ondas de quê? E o que o observador tem a ver com tudo isso? O observador acabou com a função de onda simplesmente por observar. Esse vídeo trata de uma exploração teórico-filosófica a partir dos tratados do filósofo e matemático alemão Gottfried Wilhelm Leibniz. Esse pensador tentou empregar esforços em desvendar a origem da matéria, expor a natureza do espaço e do tempo e resolver o problema teológico do mal. E, não obstante, possui uma teoria para explicar a origem das formas e aparências das coisas, que é chamada de teoria das mônadas. Esse vídeo foi inspirado nas obras Teodiceia e da Natureza e da Comunicação entre as Substâncias. Esperamos que você aprecie esse vídeo. Se possível, nos ajude curtindo e compartilhando com a sua família e amigos. Antes de mais nada, para uma melhor compreensão do pensamento leibniziano, é imperativo que você assista aos vídeos anteriores do canal, tratando de sua obra. No mais, muito obrigado por empenhar tempo em acompanhar nossas investigações filosóficas. Iniciando com a questão teológica, no começo do vídeo, você vislumbrou imagens geradas por inteligência artificial para representar os Ophanins. Estes são seres santos descritos na Bíblia, responsáveis por executar as ordens divinas. Ophanim é a palavra hebraica cujo significado é esfera ou roda, que descreve cada uma das 4 rodas com olhos. Mas será que os termos utilizados pelo autor devem ser de fato levados no seu sentido mais estrito? Será que estes não eram apenas termos para o autor tentar descrever algo que está representando? Essa é a representação de um átomo, com as nuvens de elétrons circulando ao redor do núcleo atômico. Na vida cotidiana em nosso mundo, na escala dos átomos, objetos materiais nunca se tocam. Cada átomo tem um núcleo minúsculo no centro, cercado por uma nuvem de elétrons com linhas de força. Conforme os átomos se aproximam uns dos outros, as nuvens de elétron do rapaz afastam as da moça. Mais de 99,9% da matéria de qualquer átomo está concentrada em seu núcleo. O núcleo é cercado por uma nuvem de elétron que produz um campo de força invisível e funciona como um amortecedor. A configuração da nuvem de elétron determina a natureza de um elemento. No curso ordinário das coisas aqui na Terra, os núcleos nunca se tocam. Temos uma cessação de toque, mas são apenas nossos campos de força invisíveis se sobrepondo e se repelindo. É muito pequeno comparado ao resto do átomo. Se um átomo fosse do tamanho desta catedral, seu núcleo seria do tamanho daquele cisco de poeira. Um átomo, em grande parte, é espaço vazio. Para entender a natureza da matéria, precisamos ir mais além, para um lugar 100.000 vezes menor do que o átomo, seu núcleo. O átomo mais simples e mais comum no cosmos é o hidrogênio. Seu núcleo é um único próton, o que faz com que ele seja o elemento de número 1. As nuvens que o cercam são os reinos em que o elétron solitário do átomo pode perambular. O que acontece quando se tem um núcleo com 2 prótons? Os prótons se repelem. Para mantê-los juntos em um núcleo, precisa de outras partículas chamadas de nêutrons. Seu trabalho é impedir que os prótons saiam da linha.
Eles dominam os prótons com sua força nuclear atrativa. Um núcleo com 2 prótons é o elemento número 2, também conhecido como o hélio. Um núcleo com 6 prótons é o elemento número 6, que é o carbono, o tijolo fundamental da vida. O núcleo de um átomo de ouro tem 79 prótons. Eles atraem 79 elétrons em nuvens ao seu redor. A forma como a luz interage com aqueles elétrons é o que faz o ouro reluzir. Cada próton adicional no núcleo exige um número suficiente de nêutrons para uni-los até um ponto. Há um limite superior para o número de nêutrons que se pode colocar em um núcleo antes que se torne instável. Mas se prótons se repelem, como podem os prótons estarem juntinhos no centro do átomo? Para explicar esse fenômeno, os físicos chegaram na conclusão que é necessário algum princípio de força superior ao efeito de repulsão entre prótons, e chamaram esse princípio de força nuclear forte, que junto da força eletromagnética, força nuclear fraca, força gravitacional, formam as 4 forças elementares da natureza, e a interconexão relacional entre todas essas forças é o que a ciência busca, o que é chamada de a teoria de tudo. É lógico que as imagens que nós vemos de átomos são normalmente representações, mas o que é necessário se pontuar é que os elétrons eles não se comportam de maneira uniforme, eles apresentam uma ambiguidade, pois eles podem tanto se apresentar uma forma, como se apresentar de outra. Eles podem tanto se comportar como onda, ou como partícula, como se posicionarem em qualquer lugar ao redor do núcleo atômico. E isso é algo estranho, pois a grande maioria dos corpos a nível macrocósmico, o seu padrão de movimento, pode ser medido e entendido matematicamente e seguir razões e proporções constantes e universais. Ou seja, a realidade física material segue princípios e regras uniformes, mas existem corpos em movimento que não se performam de acordo com esses padrões e regras físicas uniformes e universais. Sabe qual é um deles? Você. A ação humana, assim como a posição dos elétrons ao redor do núcleo atômico, não segue padrões e regras uniformes que podem ser medidas matematicamente, o que implica a necessidade de princípio motor, uma substância singular responsável por dar razão à posição ou movimento de um corpo físico. E o que é essa substância? O eu. O eu é a substância responsável por dar razão e ordenar a posição do movimento de um corpo humano, portanto é a substância ordenadora da ação humana. Muitos filósofos ao analisar os cosmos costumavam excluir a si próprio do seu sistema filosófico, e esses eram os chamados mecanicistas. A esse fenômeno damos o nome de paralaxe cognitiva, quando você se retira a si próprio do seu eixo de percepção e analisa a realidade, como se você não fizesse parte dela, como se as suas categorias estivessem separadas da realidade. Portanto, o eu é uma substância que faz parte da realidade, e é uma substância indeterminada, e incapaz de ser exposta e medida por meio de princípios matemáticos de maneira linear, assim a indeterminação faz parte da realidade. E também temos essa indeterminação a nível microcósmico quando estamos nos tratando do comportamento de elétrons, e se elétrons podem se comportar de uma forma, como de outra, precisa haver portanto uma razão por trás dessa ordenação, e essa razão também é indeterminada assim como eu. Será que não é por quê? Essa razão não é o próprio eu? E a ação humana, por sua vez, é uma expressão da transformação da natureza. A contingência não se limita apenas a forças materiais. Aspectos emocionais, subjetivos e influências culturais, uma gama vasta de possibilidades, podem interferir nos caminhos que um indivíduo escolhe seguir. Certamente, os caminhos que percorremos na vida são moldados por nossas ações, que, por sua vez, representam uma constante transformação e modelagem da contingência ao nosso redor. Cada escolha, decisão e interação contribuem para a criação de uma narrativa única, influenciada por uma interconexão complexa de fatores, sejam eles materiais, emocionais, culturais ou espirituais. A ação humana, como uma força ativa na natureza, desempenha um papel crucial na forma como os eventos contingentes se desdobram. Nossas decisões podem alterar trajetórias, criar novas possibilidades e influenciar não apenas nossas vidas individuais, mas também o curso mais amplo da sociedade e do mundo ao nosso redor. Assim,
A compreensão de que somos agentes ativos na transformação da contingência destaca a responsabilidade que carregamos ao tomar decisões e moldar o nosso próprio destino, assim como o impacto que essas escolhas podem ter no tecido mais amplo da existência. Então, sobre o ponto de vista da unidade, do pobre animal, isso é uma tragédia, um completo caos. Mas sobre o ponto de vista da contingência, da totalidade, em todas suas representações passado, presente e futuro, isso é um milagre, uma maravilha, algo incrível. O que eu quero chegar é que realmente acredito que Leibniz esteja certo. O mal e o bom dependem do ponto de referência e estão condicionados a dimensões do tempo. Assim como a verdade, o melhor dos mundos possíveis está no tempo, na contingência. O tempo há de elucidar os maus necessários. E, acima de tudo, no todo, e não apenas do ponto de referência do um. A questão da predestinação e do livre-arbítrio é extremamente crucial. Inclusive, é um dos principais pontos de objeção dos mecanicistas. Temos como exemplo a célebre frase de Stephen Hawking: mesmo as pessoas que dizem que tudo está pré-determinado e que não podemos fazer nada para mudá-lo, olham para os dois lados antes de atravessar a rua. E mais, a questão do livre-arbítrio. Se o universo é regido pelas leis da física, então o livre-arbítrio é uma ilusão. Mas se o livre-arbítrio existe, então ele deve ter surgido em algum lugar da cadeia evolutiva. Onde? Essa frase foi proferida por Hawking em uma entrevista à BBC em 2011. Ele argumenta que, se o universo é regido pelas leis da física, então todos os eventos, inclusive os nossos pensamentos e ações, são predeterminados. Nesse caso, o livre-arbítrio seria uma ilusão, pois não teríamos a capacidade de escolher nossos próprios atos. Hawking se contradiz a ridicularizar a predestinação, mas acredita ser extremamente razoável nossas ações e pensamentos serem predestinados por leis físicas e químicas. No entanto, Hawking também reconhece que o livre-arbítrio é uma experiência subjetiva que parece real. Ele então questiona como o livre-arbítrio poderia ter surgido na cadeia evolutiva se o universo é regido pelas leis da física. O problema do Hawking é o mesmo de Kant, a separação. Ele se retirou do seu próprio eixo de percepção e desconsiderou a si próprio de sua alegação. Se Hawking não possui livre-arbítrio, como Hawking pode se utilizar do seu livre-arbítrio para pensar e concluir que não possui livre-arbítrio? Assim como Hegel retificou as falhas de Kant, retificando a lógica à própria realidade, onde a realidade nos lança como seres dotados da lógica, permitindo-nos compreender a lógica das coisas através da própria lógica. Dizer isso seria nada mais do que dizer que a misteriosa coisa da lógica era precisamente o que o próprio Kant chamava de a coisa em si. Tanto o livre-arbítrio quanto a lógica não são separados da realidade. Estão plenamente inseridos na essência fundamental da realidade e na constituição de todos os seus entes. Se o livre-arbítrio é inerente à realidade como um todo, não faz sentido procurar sua origem, uma vez que ele não está restrito apenas ao sujeito que faz escolhas, mas é uma característica intrínseca da totalidade da existência. E está em todas as coisas, está no todo, e não apenas no um que observa o todo. O livre-arbítrio não possui origem, ele é uma composição do todo e, portanto, necessário pela sua própria natureza. Em nosso quebra-cabeça, iremos demonstrar e fundamentar essa concepção em nossa investigação filosófica. Werner Heisenberg, um físico teórico alemão que contribuiu significativamente para o desenvolvimento da mecânica quântica, nasceu em Würzburg, Alemanha, e estudou física em Munique. Em 1993, Heisenberg recebeu seu doutorado em física. Heisenberg é convidado pelo prestigiado físico Niels Bohr para trabalhar em Copenhague. Heisenberg descobriu que a posição exata de um elétron em seu movimento em torno de um núcleo atômico em um dado momento
não poderia ser determinada com certeza, mas apenas ser calculada estatisticamente dentro de uma certa probabilidade. Basicamente diferente das órbitas dos planetas que seguem padrões físicos, os movimentos dos corpos e dos astros, a gravitação universal e demais fenômenos físicos. Dentro do átomo, as suas composições não operam por meio de regras, elas podem se comportar de uma forma, como se comportar de outra. Basicamente, a órbita dos elétrons em torno dos prótons não seguem um padrão mecânico e universal, tal como as órbitas dos planetas. E isto está de acordo com o princípio da razão suficiente. Se no mundo externo ao átomo operam as leis da física, a causa das leis da física não podem ser as próprias leis da física. Diante da descrição do mundo quântico em que certezas foram substituídas por probabilidades, Einstein proferiu sua famosa frase: Deus não joga dados. E Bohr, uma menos famosa: Einstein, pare de dizer a Deus o que fazer. Pouco tempo mais tarde, Erwin Schrödinger foi um físico austríaco que desenvolveu uma série de resultados fundamentais na teoria quântica, incluindo a equação de Schrödinger, pela qual recebeu o Prêmio Nobel de Física em 1933. Basicamente, Schrödinger descobriu que os elétrons eles podem se comportar como ondas ou como partículas, dependendo se forem observados. Basicamente, o próprio fato de você observar um elétron muda completamente a forma do seu comportamento. Mais misterioso do que eles podiam imaginar. Quando eles observaram, o elétron voltou a se comportar como uma bolinha de gude. Ele produziu um modelo de duas linhas, não um modelo de interferência com várias linhas. Só o ato de medir ou observar por qual fenda o elétron passaria fez com que ele passasse por uma fenda, não pelas duas. O elétron decidiu agir diferente, já que ele sabia que estava sendo observado. E foi assim que os físicos entraram nessa terra estranha e misteriosa dos eventos quânticos. O que é a matéria? Bolas de gude ou ondas? E ondas de quê? E o que o observador tem a ver com tudo isso? O observador acabou com a função de onda simplesmente por observar. Pelas aparências, essa substância engraçadinha, por alguma razão, não quer ser descoberta. Brincadeiras à parte, o que é necessário conceituar é que a evolução dos sistemas quânticos depende de probabilidades e não de constantes fixas e universais. Mas será que o Einstein estava certo? Deus não joga dados? A chave para entender essa questão seria compreender como ordens espontâneas se formam. Nesse quesito, Niels Bohr propôs que o aparente caos do mundo quântico e a ordem do universo baseado na física clássica não eram mutuamente exclusivos, mas complementares entre si de uma maneira que ainda teríamos que compreender e explicar. Esse foi o chamado princípio da complementariedade. Porém, é realmente fascinante para qualquer ser humano contemplar o grau de perfeição com que o universo se manifesta em harmonia, desde as elipses realizadas pelos planetas até a intricada cadeia alimentar, e as proporções matemáticas que governam o crescimento das plantas. O primeiro pensador a associar a harmonia cósmica à harmonia social foi Aristóteles, e suas visões foram subsequentemente herdadas por São Tomás de Aquino. Infelizmente, o conceito de Deus e de causa final tem sido influenciado por circunstâncias políticas externas desde os tempos de Leibniz. No entanto, o que podemos conceituar é que Ludwig von Mises, por meio de sua ciência chamada praxeologia, ofereceu valiosas pistas para nossa investigação filosófica. Certamente ele poderia ter fundamentado de maneira mais aprofundada sua teoria geral da ação humana. Ainda que seja pouco provável que tenha estudado Leibniz em profundidade, as contribuições de von Mises representam um esforço filosófico que indiretamente enriquece nossa compreensão. Mises, diferente de Leibniz, era um dualista, certamente por claras influências de Kant, embora ele tenha cometido do mesmo erro de Kant da separação.
e era um pouco dogmático nesse quesito. Porém, a partir da razão prática e do apriorismo, teve boas conclusões que, na verdade, são uma herança de Leibniz em Kant, e não de Kant propriamente dita. A partir dessas influências, Mises deduziu pela lógica que a ação humana é baseada em um cálculo de probabilidades, onde, entre múltiplas alternativas possíveis, o ser agente, não podendo satisfazer ambas simultaneamente, escolhe uma e renúncia às outras. Ele articula de maneira precisa que toda ação é fundamentada na utilização de meios para alcançar determinados fins, exemplificando com o próprio corpo. Ao discordar dessa premissa, é necessário recorrer ao próprio corpo no ato de comunicação no intuito de falseá-la. Aristóteles, por sua vez, iluminou a humanidade ao postular que todo movimento demanda um princípio motor responsável por tal movimento. Essa ideia levou à descoberta da gravidade, destacando que, da mesma forma, se o homem é um ser ativo, em constante movimento, deve existir um princípio que o impulsiona a agir e realizar suas proezas. Mises devidamente conceitua que o objetivo da ação humana é transcender de um estado de maior desconforto para um estado de menor desconforto, buscando, essencialmente, migrar de um mundo menos favorável para um mais favorável. Nesse contexto, a ação humana é uma resposta do eu às contingências apresentadas pelo universo. O eu, diante de diversas possibilidades, realiza uma projeção especulativa do futuro, buscando satisfazer o que considera melhor, enquanto deixa de lado alternativas julgadas menos vantajosas em comparação com a escolhida. Ele formulou de maneira precisa a ideia de que, pela própria natureza das coisas, somos naturalmente inclinados a buscar o melhor dos mundos possíveis, dadas as circunstâncias oferecidas pelo ambiente. Mises também compreendeu que os cálculos de probabilidades realizados por um maior número de unidades têm mais propensão a resultar em mundos possíveis melhores do que aqueles feitos por um número menor de unidades. Através dessa estrutura transcendental, ele expõe as coordenações que ocorrem no mercado, especialmente por meio de um sistema de preços, onde cada unidade recebe sinais para saber como contribuir para a criação de um mundo possível melhor para as demais unidades. Por exemplo, um agente humano que projeta o futuro, considerando as possibilidades de se envolver na produção de livros, panificação, confecção de embalagens, metalurgia, entre outras atividades, escolhe aquela que julga proporcionar um mundo possível melhor, tanto para si quanto para as outras unidades. No entanto, ele só pode realizar esse empreendimento se, em contingências passadas, alguém tenha decidido atuar nos meios necessários para tornar possível o seu empreendimento. Esse processo de tentativa e erro, juntamente com o cálculo de possibilidades entre várias unidades, conduz a mundos possíveis melhores na contingência, através da transformação da natureza pela ação humana. E para que seja possível uma unidade entre a escolha de uma possibilidade, de uma alternativa decida escolher outra, ela precisa, antes de mais nada, ter a liberdade para entre uma escolher a outra. Isto nada mais é da constatação da necessidade do livre-arbítrio como uma pré-condição para um cálculo de probabilidades. Assim, Mises, em sua investigação filosófica, encontrou as seguintes propriedades da ação humana. Espelhamento, busca por melhores mundos possíveis. Cálculo de probabilidades, a mais crucial, influenciada por circunstâncias materiais externas. Avaliação subjetiva, incerteza. Espelhamento, refere-se à capacidade humana de projetar o futuro, antecipando diferentes possibilidades e avaliando como suas ações podem moldar esse futuro. O indivíduo cria um reflexo mental das opções disponíveis, considerando como cada escolha pode impactar o mundo ao seu redor. Mises argumenta que a ação humana é motivada pela busca instintiva de melhorar as condições existentes. Indivíduos tendem a agir
na direção que acreditam levar a um estado de menor desconforto, buscando constantemente criar um mundo possível mais favorável para si e para os outros. Cálculo de probabilidades. Esta propriedade destaca a importância do cálculo de probabilidades na tomada de decisões humanas. Mises destaca que, ao calcular as probabilidades de sucesso em diferentes empreendimentos, os indivíduos podem escolher ações que maximizem as chances de alcançar seus objetivos, influenciada por circunstâncias materiais externas. Reconhece que as ações humanas são moldadas e influenciadas pelo ambiente e pelas condições materiais circundantes. Avaliação subjetiva. Destaca que a avaliação de valor é subjetiva e varia de pessoa para pessoa. Cada indivíduo tem sua própria escala de valores e objetivos, o que influencia suas escolhas. O que pode ser considerado valioso para um pode não ter o mesmo significado para outro. Incerteza. Refere-se à natureza inevitável da incerteza nas ações humanas. Mises argumenta que, devido à complexidade do mundo e à multiplicidade de variáveis, os resultados das ações não podem ser totalmente previstos. Os indivíduos agem com base em suas melhores estimativas, mas o resultado final permanece incerto. Essa propriedade nos dá luz que não podemos calcular com certeza como um indivíduo irá agir. Podemos especular tal como uma previsão do tempo, mas afirmar com certeza não é possível. Na praxeologia, a coordenação espontânea desses processos decorrentes ações individuais e autônomas, realizando cálculo de probabilidades, resulta em ordens sociais complexas, evidenciando uma forma de harmonia emergente. Ludwig von Mises, por ter herdado o pensamento de Kant, ele afirmava que a mente deveria ser separada da análise de outras coisas da realidade, de pedras, animais, plantas, átomos, entre outras coisas. Ele era, portanto, um dualista e realmente, pelas aparências, um objeto completamente inanimado como uma pedra. Ou um corpo celeste se difere completamente em grau de complexidade de um agente humano, o que implica em algum grau de distinção entre as suas identidades. Mises ressalta a racionalidade inerente à tomada de decisões e à busca de fins pelos agentes humanos. Porém, antes da tomada de qualquer ação e da materialidade de qualquer ideia, esta é singular. Antes de qualquer coisa virar matéria pelo intelecto humano, esta coisa antes não pode estar na própria matéria, estava antes espelhada na mente do sujeito e posteriormente é materializada. Alguém precisou ter uma ideia de uma lâmpada antes dela existir. Por meio dessa estrutura que as coisas se transformam em coisas novas, antes de existir a lâmpada e esta se materializar, a razão da forma de uma lâmpada não pode estar na própria lâmpada e nas peças que a compõem. Feuerbach, um panteísta ateu, embora não incorresse no erro da separação, afirmava que a natureza era absoluta e dela provinham todos os juízos. Esta afirmação de Feuerbach é frequentemente mal interpretada ao longo do tempo. Quando ele a proferiu, não estava afirmando que nossas ideias são todas advindas das condições materiais do ambiente. Ele estava, na verdade, afirmando que nossa própria faculdade de raciocinar, pensar e gerar ideias novas é uma criação da natureza e, portanto, não está separada dela. Assim, a razão da criação da lâmpada seria da própria natureza em si, não do homem, como se este estivesse separado dela. Entretanto, o espírito da época mostrou que a objeção de Feuerbach aos hegelianos alemães estava equivocada, pois a natureza nada mais é que espaço, tempo e matéria. E espaço, tempo e matéria não são absolutos como sabemos hoje. Embora nosso corpo físico biológico seja uma criação da natureza, nossas capacidades, como o raciocínio matemático e as ideias, são a priori a matéria. Desde as descobertas de Einstein e da física moderna, sabemos que o espaço e o tempo são contingentes, e o espírito do tempo acabou por fortalecer as concepções existenciais da metafísica.
Dado que o espírito do tempo revelou as verdadeiras naturezas do espaço e do tempo, as concepções filosóficas mais alinhadas com as descobertas quânticas e os princípios da lógica causal, que até hoje não foram refutados, são as de Schelling. Ele postulava que é necessário, em primeiro lugar, uma entidade absoluta, que seja a razão subjacente à natureza, enquanto a consciência humana representa uma síntese entre a natureza e o espírito. Nesse contexto, a consciência humana está em constante movimento em relação às condições materiais externas. Essas conclusões alinham-se com a praxeologia de von Mises, uma vez que Mises destacou que a ação humana, para alcançar seus objetivos, requer espaço, tempo e matéria. Sem esses elementos, seria impossível obter os meios necessários para atingir fins. E, portanto, nenhum cálculo de probabilidades poderia ser realizado. Um cálculo de probabilidade exige antes circunstâncias materiais para que entre uma opção possa escolher a outra. Quantas vezes você teve uma ideia em mente e, em seguida, percebeu algo novo em seu ambiente, levando-o a decidir fazer essa nova atividade? É uma constante reação nossa ajustar nossas ações de acordo com as mudanças na realidade material ao nosso redor. Mesmo com nossas ideias firmemente concebidas, somos moldados pelas forças em constante movimento ao nosso redor. A interação entre nossas ideias preexistentes e o dinamismo do ambiente que nos cerca é um fenômeno intrigante e constante em nossas vidas. Muitas vezes, encontramos-nos imersos em planos mentais, projetando nossas ações de acordo com nossas próprias concepções. No entanto, é surpreendente como o curso da realidade material pode introduzir nuances inesperadas em nossa trajetória. Assim como Leibniz havia deduzido por meio dos princípios da lógica que a divisibilidade da matéria, a natureza do espaço e o tempo e as propriedades dos juízos humanos levava a uma substância com propriedades comuns, e pelo princípio da identidade dos indiscerníveis, ele deduziu que estas devem ser, portanto, idênticas. Há uma correspondência entre as propriedades das estruturas transcendentais da ação humana deduzidas por Mises com as propriedades da substância que Leibniz havia deduzido. Assim, se adicionarmos circunstâncias materiais externas a juízos singulares, teremos a ação humana, e se igualarmos a identidade das outras entidades, teremos, portanto, as propriedades que Leibniz postulou como características da substância subjacente à matéria são identicamente aquelas encontradas na estrutura inerente à ação humana. Essa estrutura é constituída por julgamentos singulares, os quais, diante de uma extensa variedade de possibilidades, realizam uma ordenação entre múltiplos fins, mundos potenciais. Em meio a essas opções diversas, é efetuada uma escolha singular. Portanto, tanto a natureza é operada por um princípio comum, como a ação humana também é ordenada pelo mesmo princípio comum, que é o cálculo de probabilidades. Portanto, podemos concluir que a coisa da inteligência está na própria realidade em si, e a realidade nos faz com a coisa da inteligência, e com a coisa da inteligência podemos entender a inteligência das coisas. E o que Kant chamou de juízos sintéticos a priori não são válidos só para o campo empírico. A lógica é válida para todo o real. É um juízo quântico que transcende o átomo, ou seja, antecede a própria matéria. Por exemplo, há 200 anos atrás, o método dominante nos diria que não podíamos dizer o que está por trás das leis da física, mas pelos princípios da lógica pura, poderíamos dizer que o que está por trás das leis da física não pode ser as próprias leis da física. E então veio a física quântica, e mais uma vez, o espírito do tempo provou que a lógica pura continua imbatível. E até hoje, os crentes da Igreja do Cisne Negro não falsearam a lógica pura. Pela mesma lógica pura, podemos inferir que aquilo que está subjacente à natureza é algo oposto à própria natureza, sendo assim, um espírito absoluto, dado que a natureza não detém caráter absoluto,
como demonstrado pelo espírito do tempo, e que essa entidade cria a natureza por meio de um cálculo de probabilidades operado por uma gama colossal de múltiplas unidades, e a natureza nos cria com as mesmas propriedades. Agir diferente, já que ele sabia que estava sendo observado. Diante dessas circunstâncias, podemos compreender que as menores unidades da matéria podem adotar diferentes comportamentos, não apenas em decorrência da observação, mas devido a alterações no estado natural do ambiente provocadas por outras substâncias singulares. Essas mudanças as levam a manifestar-se tanto na forma de propriedade de onda ou de partícula, posicionando-se em determinada posição de maneira incerta e imprevisível. Assim, a posição X de um elétron pode mudar para uma posição B, de acordo com as mudanças das circunstâncias externas do ambiente. E essas circunstâncias materiais externas são também criadas por outras substâncias singulares de mesma propriedade. As coisas são mais fascinantes quando nos levamos a pensar que, ao mesmo tempo que é completamente imprevisível, a posição que o elétron se posiciona em torno do núcleo atômico. Se um único elétron, dentro da ampla gama colossal de matéria que existe no universo, não tivesse tomado uma determinada posição, nada seria como é hoje. Nesse sentido, é mais procedente acreditar que o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem pegando semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. O reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha até que tudo esteja levedado. Tudo isto disse Jesus por parábolas à multidão, e não lhes falava sem parábolas. Porém, há um problema. É possível haver consciência após a morte? Permita-me, nobre interlocutor, a honra de desviarmos-nos por um breve momento dos domínios da razão e imergirmos nas esferas etéreas da fé, empregando, a partir deste instante, os instrumentos bibliográficos como guias eruditos, destinados a sondarmos os véus que encobrem um enigma peculiar. Começaremos com as palavras de Cristo presentes na Bíblia. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas, crescendo, é a maior das plantas e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Sob as égides da cultura, da cinemática, da imaginação, desvela-se a concepção do paraíso, um recanto ao qual as almas virtuosas se dirigem. Pois indaga-se de maneira premente, onde reside o céu? Há 2 milênios, em um cenário onde um indivíduo se apresentava como uma divindade, cativando multidões com demonstrações extraordinárias e oferecia elucidativas narrativas acerca da existência. Nesse contexto, proclamava com convicção a existência de consciência após a morte, e então apontava que a consciência após a morte está no céu. Surge então a indagação. Esse céu seria um domínio desvinculado do espaço, do tempo e da matéria, um recesso espiritual que transcende a compreensão humana? Bem, quando olhamos para o céu, estamos olhando para as estrelas, para os planetas, para as galáxias. Leibniz, antes de existir telescópios modernos e as tecnologias da modernidade, depositava fé que o universo precisaria ter muita matéria, pois quanto mais matéria tivesse o universo, maior seria o exercício de poder de Deus. Então mesmo um cosmos vasto, grandioso e abundantemente repleto de matéria, isso não afetava a fé de Leibniz. Ao contrário, essa magnitude apenas reforçava em sua mente a convicção na grandiosidade do exercício de poder divino.
ou seja, isso apenas lhe dava mais convicção de sua fé. Se apresentássemos a imagem de uma nebulosa a alguém que nasceu há 2000 anos e lhe disséssemos: isto é o que existe nos céus, é provável que a resposta fosse permeada de reverência. Ó meu Deus, quão glorioso é o Senhor, quanta magnificência, quanta grandiosidade divina! Ao apresentarmos essa mesma imagem a alguém contemporâneo, a reação da consciência seria notavelmente distinta. A resposta provavelmente seria algo como: legal, isso é uma nebulosa. O que eu quero chegar é que há uma ideologia, um princípio por meio do qual percebemos o mundo. A ideologia persiste ao longo do tempo, ultrapassando as fronteiras da morte. Mesmo aquelas pessoas que já não compartilham mais deste plano conosco, ainda exercem influência sobre nossos pensamentos e moldam a forma como interpretamos a realidade. Existem forças que atuam sobre o modo por qual percebemos o mundo, e essas forças não vêm de nós, vêm das influências da interpretação do mundo de outras pessoas sobre nós, uma cultura, uma visão, um modo de perceber a realidade que molda o meio por qual enxergamos o real. E essas pessoas nem estão mais aqui, porém, os seus pensamentos e as suas ideologias se alastram no tempo por meio da comunicação entre múltiplas unidades, em que símbolos, ideologias surgem do passado até o presente. Quantas vezes você teve uma ideia em mente e, em seguida, percebeu algo novo em seu ambiente, levando-o a decidir fazer essa nova atividade? É uma constante reação nossa ajustar nossas ações de acordo com as mudanças na realidade material ao nosso redor. Mesmo com nossas ideias firmemente concebidas, somos moldados pelas forças em constante movimento ao nosso redor. A interação entre nossas ideias preexistentes e o dinamismo do ambiente que nos cerca é um fenômeno intrigante e constante em nossas vidas. Muitas vezes, encontramos-nos imersos em planos mentais, projetando nossas ações de acordo com nossas próprias concepções. No entanto, é surpreendente como o curso da realidade material pode introduzir nuances inesperadas em nossa trajetória. Assim como Leibniz havia deduzido por meio dos princípios da lógica que a divisibilidade da matéria, a natureza do espaço e o tempo e as propriedades dos juízos humanos levava a uma substância com propriedades comuns, e pelo princípio da identidade dos indiscerníveis, ele deduziu que estas devem ser, portanto, idênticas. Há uma correspondência entre as propriedades das estruturas transcendentais da ação humana deduzidas por Mises com as propriedades da substância que Leibniz havia deduzido. Assim, se adicionarmos circunstâncias materiais externas a juízos singulares, teremos a ação humana, e se igualarmos a identidade das outras entidades, teremos, portanto, as propriedades que Leibniz postulou como características da substância subjacente à matéria são identicamente aquelas encontradas na estrutura inerente à ação humana. Essa estrutura é constituída por julgamentos singulares, os quais, diante de uma extensa variedade de possibilidades, realizam uma ordenação entre múltiplos fins, mundos potenciais. Em meio a essas opções diversas, é efetuada uma escolha singular. Portanto, tanto a natureza é operada por um princípio comum, como a ação humana também é ordenada pelo mesmo princípio comum, que é o cálculo de probabilidades. Portanto, podemos concluir que a coisa da inteligência está na própria realidade em si, e a realidade nos faz com a coisa da inteligência, e com a coisa da inteligência podemos entender a inteligência das coisas. E o que Kant chamou de juízos sintéticos a priori não são válidos só para o campo empírico. A lógica é válida para todo o real. É um juízo quântico que transcende o átomo, ou seja, antecede a própria matéria. Por exemplo, há 200 anos atrás, o método dominante nos diria que não podíamos dizer o que está por trás das leis da física, mas pelos princípios da lógica pura, poderíamos dizer que o que está por trás das leis da física
não pode ser as próprias leis da física. E então veio a física quântica, e mais uma vez, o espírito do tempo provou que a lógica pura continua imbatível. E até hoje, os crentes da Igreja do Cisne Negro não falsearam a lógica pura. Pela mesma lógica pura, podemos inferir que aquilo que está subjacente à natureza é algo oposto à própria natureza, sendo assim, um espírito absoluto, dado que a natureza não detém caráter absoluto, como demonstrado pelo espírito do tempo, e que essa entidade cria a natureza por meio de um cálculo de probabilidades operado por uma gama colossal de múltiplas unidades, e a natureza nos cria com as mesmas propriedades. Agir diferente, já que ele sabia que estava sendo observado. Diante dessas circunstâncias, podemos compreender que as menores unidades da matéria podem adotar diferentes comportamentos, não apenas em decorrência da observação, mas devido a alterações no estado natural do ambiente provocadas por outras substâncias singulares. Essas mudanças as levam a manifestar-se tanto na forma de propriedade de onda ou de partícula, posicionando-se em determinada posição de maneira incerta e imprevisível. Assim, a posição X de um elétron pode mudar para uma posição B, de acordo com as mudanças das circunstâncias externas do ambiente. E essas circunstâncias materiais externas são também criadas por outras substâncias singulares de mesma propriedade. As coisas são mais fascinantes quando nos levamos a pensar que, ao mesmo tempo que é completamente imprevisível, a posição que o elétron se posiciona em torno do núcleo atômico. Se um único elétron, dentro da ampla gama colossal de matéria que existe no universo, não tivesse tomado uma determinada posição, nada seria como é hoje.